Olá, tudo bem? Ivair aqui com você. Seja bem-vindo à nossa videoaula, página 27 agora, fazendo o Listen Up. E o primeiro exercício no Listen Up já vem assim, ó. Quantas partes do corpo você conhece em inglês? Tente listar o quanto possível aqui. Então você vai colocar aqui as partes do corpo que você conhece. Mão, braço, olho, perna, cabeça e assim vai. É o que vocês irão colocar aqui, tá? Não tentem colocar essa parte de baixo aqui, que aí fica fácil. É claro, o olho e cabeça, beleza, vocês vão conseguir colocar bem tranquilo. Mas coloquem outras que não tem aqui embaixo, para exercitar aí um pouquinho o vocabulário. No exercício 2, vocês vão rotular a parte do corpo com os nomes que estão aqui, tá? Então, ear, eye, head, heart, kidney, liver, lung, mouth, neck. E o neck vem ainda entre parênteses, throat, para dar aquela informação precisa, nose e stomach. Todas elas estão aqui, ó, tá? Então é onde vocês irão preencher e cada uma está sendo indicada aqui também. Muito bem. Exercício 3. Tá falando assim: na sua opinião, a mudança climática impacta na vida diária das pessoas? Sim ou não? E aí vocês irão colocar aqui. Como que elas sim impactam? Como? Então aí vocês irão colocar como que ela impacta. Bem tranquila a resposta, não precisa ir longe muito nisso daqui. Agora a B fala assim: quais problemas de saúde podem ser relacionados às mudanças ambientais? Que partes do corpo elas afetam? Pense em alguns exemplos. E aí tá aqui, ó, extreme heat, aquecimento ao extremo, flood, que é enchente, e drought, que é seca. Então, mais aqui para a gente pensar um pouquinho sobre esses problemas aí. O exercício 4, eu vou colocar um áudio, já que agora a gente está falando muito sobre isso daqui, né, que é a Organização Mundial da Saúde, que é o WHO, World Health Organization, que é a Organização Mundial da Saúde. E aqui não estamos falando hoje sobre pandemia, mas sim sobre mudanças climáticas, tá? Aqui nesse texto. Aliás, hoje nós estamos falando muito mais sobre pandemia, mas voltando aqui, no texto fala muito sobre mudanças climáticas, tá? Então, vocês vão ouvir algumas informações sobre a Organização Mundial da Saúde, sobre como que as mudanças climáticas impactam na saúde e nas escolhas escolha a opção correta que complete cada sentença. Então, eu vou colocar o áudio e vocês irão marcar qual é a opção correta aqui, tá bom? Track 11. Between 2030 and 2050, climate change is expected to cause approximately 250,000 additional deaths per year from malnutrition, malaria, diarrhea, and heat stress. Extreme high air temperatures contribute directly to deaths from cardiovascular and respiratory disease, particularly among elderly people. Increasingly variable rainfall patterns are likely to affect the supply of fresh water. A lack of safe water can compromise hygiene and increase the risk of diarrheal disease. In extreme cases, water scarcity leads to drought and famine. Floods contaminate fresh water supplies, heighten the risk of waterborne diseases, and create breeding grounds for disease-carrying insects such as mosquitoes. All populations will be affected, but some are more vulnerable than others. Children, and particularly children living in poor countries, are among the most vulnerable to the resulting health risks and will be exposed longer to the health consequences. Muito bem, então vocês irão marcar quais as opções corretas de acordo com o áudio. O Organizer ID aqui, pessoal, a gente não costuma fazer, mas esse nós vamos fazer porque tem um texto bem bacana aqui sobre impactos na sociedade. E aqui é falando sobre mudanças climáticas e tudo mais. Mas vamos lá. Primeiro tá aqui, ó. Dá uma olhada no seguinte texto e pense como que o desenvolvimento econômico e social estão relacionados, conectados aqui ao meio ambiente. E organize as suas ideias.
Organize Your ID aqui, pessoal, a gente não costuma fazer, mas esse nós vamos fazer porque tem aqui um texto falando sobre os impactos na sociedade, que é bem bacana. Então tá aqui. Dê uma olhada no seguinte texto e pense em como que o desenvolvimento social e econômico estão conectados com o meio ambiente. Organize as suas ideias no diagrama que tem aqui embaixo. Então nós vamos falar sobre o lado ambiental, o lado econômico e o lado social. Então vamos lá, eu vou ler para vocês o texto que fala sobre impactos na sociedade. Os impactos relacionados às mudanças climáticas são evidentes em todas as regiões e em muitos setores importantes para a sociedade, como saúde humana, agricultura e segurança alimentar. Abastecimento de água, transporte, energia, ecossistemas e outros, e deve se tornar cada vez mais perturbadores ao longo desse século e além. Em algumas regiões, períodos prolongados de altas temperaturas associadas à seca contribuem para a condição que levam a incêndios florestais maiores e temporadas mais longas. Para as comunidades costeiras, o aumento do nível do mar, combinado com tempestades costeiras, aumentou o risco de erosão, danos causados por tempestades e inundações. Calor extremo, aumento do nível do mar e fortes chuvas estão afetando as infraestruturas como estradas, ferrovias, aeroportos, instalações portuárias, infraestrutura de energia e bases militares. O aumento da temperatura e a mudança na química da água do oceano estão se combinando com outros estresses, como a sobrepesca e a poluição para alterar a produção de alimentos de base e prejudicar as comunidades pesqueiras, tá? Então são essas as informações. E agora a gente vai preencher aqui, tá? O ambiente tá aqui e a parte social, de acordo com o que eu acabei de ler para vocês. Com isso, a gente chega aqui no Challenge Yourself. Primeiro, vocês vão colocar o nome dos eventos que estão acontecendo aqui nas fotos, então são fenômenos naturais. A 2, vocês irão marcar montar, né, as sentenças com as predictions, são previsões, normalmente de situações para futuro. E aí estão aqui as informações. Lembra, se começa com a if clause, do lado de lá não pode ser a if clause. E se começa com a main clause aqui, do lado de cá não pode ser a main clause, tem que ser a if clause. É assim que funciona. O exercício 3, mesma coisa, ó, second conditional. E as informações que você precisa estão aqui entre parênteses. Então preste atenção nisso. O exercício 4, vocês irão desembaralhar as palavras para montar aí as cláusulas, tá? O exercício 5, vocês vão reescrever aqui, ó, reescreva a seguinte sentença incluindo o advérbio de certeza. E aí para incluir o advérbio de certeza, vem entre parênteses falando qual que é o normal que vocês irão utilizar. Very likely, muito frequente. Somewhat likely, algo como frequente, então tá ali meio termo, 50%. Less likely, menos comum de acontecer, então menos frequente. Tá? Aqui na C, complete a sentença com as palavras da caixa, então você tem aqui o be, perhaps, probably, will e would para preencher aqui as informações. Exercício 7, vocês vão colocar as vocais que estão faltando para completar parte do corpo. E exercício 8, vocês vão cruzar ou fazer um X ou riscar a palavra que está fora de contexto. Se eu estou falando neck, stomach, kidney, liver, uma delas aqui está fora de contexto. E aí é isso que vocês irão fazer um X nessa palavra. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.